Bom dia! Hoje eu tô falando com vocês de pijama mesmo, porque eu não me troquei depois que eu acordei e eu acho que esse pijama é bonitinho, ele é bem apresentável para aparecer na internet. Então, estarei de pijama hoje e eu improvisei um microfone para eu segurar, que é um quarto de copo, um medidor de um quarto de copo na cozinha. Foi muito bom acordar e o Brasil ter um Oscar. Primeiro Oscar do Brasil. Nem consegui acreditar, assim, quando eu vi. Confesso que chorei um pouquinho. Eu não vi nenhum dos outros filmes que estavam concorrendo a melhor filme estrangeiro, mas eu vi vários outros filmes do Oscar, inclusive não vi a Nora, que eu quero muito ver. Ganhou em 5 das 6 categorias que estava concorrendo e todas das melhores categorias, né? Roteiro, direção, edição, melhor atriz e melhor filme. Então, obviamente, eu preciso muito ver esse filme. Será que eu vou numa matinê hoje? Enfim. E o Oscar, eu acho ele tão legal, assim, ele não é tão cansativo quanto o Grammy, que é muito longo. E eu acho que esse é um programa que eu adoraria ir, se um dia eu tiver a oportunidade de ir como convidada ou como indicada, tô zoando. Seria muito legal. E falando em programas que eu gostaria de ir, você deve estar se perguntando por que você está sentada no seu sofá de pijama na segunda-feira de carnaval. Pois bem, porque bloquinho não é um programa que eu gosto de ir. Eu não quero ir, eu não gosto de ir. Eu acho que eu fui em pouquíssimos bloquinhos na minha vida e não gostei de nenhum. É muita gente suada. Tipo, eu tô suando dentro de casa. Por que eu vou suar na rua com gente fantasiada? Tipo, realmente tô suando aqui. Não tem banheiro. É perigoso, sei lá, podem levar meu celular. E eu posso ir sem celular também, mas, né? Pra quê? Glitter é uma coisa que não sai nunca. E mesmo se eu não colocar glitter em mim, provavelmente ou vão jogar em mim no meio do bloquinho, ou eu vou esbarrar em alguém que tá de glitter. A minha experiência com bloquinho, eu já chego emburrada. Eu vejo aquela muvuca assim, e eu chego emburrada, e aí eu olho em volta, só tem uns banheiros químicos assim, ali. Não gosto. Não gosto. E eu não tenho vergonha, não vergonha, mas pra mim, não tem problema nenhum eu não gostar de um programa e você não gostar de outro. Eu gostaria de fazer as coisas que eu gosto de fazer. E bloquinho não é uma delas. Inclusive, quando alguém me chama, eu falo assim: não, não gosto. E é isso. Uma outra coisa que tá muito na moda fazer e que eu não entendo, não tenho vontade nenhuma de fazer, não gosto da ideia, é correr, ou pior, correr maratona. Primeiro que correr tá na moda, ótimo, ótimo exercício, que bom que as pessoas estão saudáveis e correndo e se exercitando. Agora, para correr é você colocar um tênis e sair correndo. Pode ter um tênis especial para ajudar na pisada, na pegada, sei lá, mas é só sair correndo. Você pode correr na esteira e quem corre geralmente gosta de correr na rua, no parque, enfim. Essa modinha de corrida criou uma necessidade de você ter o relógio XPTO, o tênis XYZ, a roupa especial, o óculos, o fone, a, sei lá, pulseira, nem sei o que as pessoas usam quando elas correm. A meia, gente, é só correr. Tipo, você não precisa, quer dizer, eu não corro, né? Então, quem sou eu pra falar? Mas, na minha opinião, correr não é colocar um monte de gadget que custou caríssimo pra fazer um esporte que é de graça. O esporte é de graça, você precisa de um tênis. Você não precisa de uma quadra, você não precisa de um equipamento, uma bola, você não precisa de um parceiro. Você bota o tênis e sai correndo. Agora, uma coisa que eu acho que eu nunca vou experienciar é a sensação que os maratonistas falam de como é a sensação quando acaba a maratona, ou a meia maratona, ou a corrida, ou sei lá o quê. Eles falam que é uma sensação, nem sei, que só quem experiência entende e que é muita emoção, muita emoção. Depois de correr por 4 horas, eu não quero sentir emoção, eu quero comer. Quero dormir, quero tomar banho. Uma vez eu tava com um grupo de pessoas e 2 pessoas eram maratonistas e elas não se conheciam. E aí eles começaram a falar sobre correr e sobre treinar e sobre
como é difícil acordar às 5 da manhã, mas eles fazem mesmo assim, e que não sei o quê. E eles falavam com tanto amor, assim, tanta vontade, tanto prazer no sofrimento que é correr, que ao invés de eu falar, talvez eu gostaria de ter essa experiência, né, se eles falam que é tão boa, eu falei, cara, com certeza não é pra mim. Comprovado, correr não é pra mim. Se um dia eu fizer uma prova de 5 quilômetros, acho que é ok. Eu não sei em quanto tempo se corre 5 quilômetros. 40 minutos? Meia hora? 1 hora? No idea. Mas 42 quilômetros? 42 quilômetros? Não. Com certeza não. Eu não preciso dessa busca desse sentimento. Outra atividade que eu não tenho vontade nenhuma de fazer é trilha. Eu já fiz trilha mais difícil. Não você tem que escalar, né? Mas e umas trilhas mais fáceis. Fiz em Florianópolis, fiz no Rio de Janeiro e fiz no Arizona. Eu não entendo a sensação de andar na floresta por horas para chegar lá em cima, ver uma vista e voltar. Assim, vista eu vejo por foto. Na moral, assim, vista eu vejo por foto. Inclusive, não é só porque é na natureza, não é só porque tem que andar na floresta, não é isso. Porque agora que eu fui pro Chile no Réveillon, em Santiago tem um prédio super alto lá no centro da cidade, Sky Costaneira, se eu não me engano, muito alto, tem que pagar pra subir e tal, pra ver a vista do Chile, da Cordilheira dos Andes e não sei o quê. Não fui. Porque quando você chegava no térreo, é dentro de um shopping, então você chega no shopping, você entra aonde vai comprar o ingresso e tal, na fila, só tem foto de como é a vista. Eles já dão um spoiler do que você vai ver lá em cima, embaixo. Então eu olhei aquelas fotos, falei, tá visto. Por que eu vou pagar? Eu acho que era, não sei, uns R$ 120 por pessoa pra subir lá e ver isso aqui que eu tô vendo aqui. Com um monte de gente tentando tirar foto e atrapalhando a minha foto e tal. Assim, vista eu vejo por foto. E eu quero dizer vista que você precisa ou pagar ou trabalhar pra chegar lá. Não tô falando de vista do mar, tá? E voltando só pra encerrar o assunto trilha, eu não preciso me conectar com a natureza, assim. Eu não tenho essa... Gosto de morar em São Paulo, eu nasci em São Paulo, morei em São Paulo a maioria dos anos da minha vida. E eu não sei se é por isso, porque eu acho que tem gente que nasceu e viveu em São Paulo a vida inteira e, tipo, quer ir pra natureza. E tem gente que cresceu mais próximo da natureza, veio pra uma cidade grande pra trabalhar, pra estudar, enfim, e daí tem essa necessidade de ficar perto da natureza. Eu não tenho. Eu não tenho vontade nenhuma de ficar no meio da floresta fazendo trilha. Inclusive, nessa do Rio de Janeiro que eu fiz, não lembro qual era o nome, mas eu tava cansada, assim, eu fui com 2 amigas. E uma super atleta, assim, foi na frente, tava se divertindo, tava curtindo. E eu e a outra, a gente tava morrendo, super cansadas, não conseguimos acompanhar e ir tão rápido. E aí, ainda tem as pessoas que estão voltando e falam assim, tá chegando, tá quase lá. Eu não preciso de motivação pra fazer nada na minha vida. Assim, eu não... Vou reformular. Eu não preciso fazer a atividade que eu preciso de motivação. Se eu tô desconfortável e daí vem alguém e fala assim, ai, tá quase lá, mas eles já estão voltando? Sim. Que bom, né? Que tá quase lá. Você já fez tudo, já acabou. Não tenho essa necessidade de me conectar com a natureza. E aí tem um outro tipo de natureza, que é a natureza marítima. Não tenho vontade de mergulhar. Não quero mergulhar. Se um dia eu for para um lugar que oferece aula de scuba para poder mergulhar, talvez eu faça, mas eu não tenho essa vontade. Meu sonho é mergulhar em Fernando de Noronha. Com certeza não, esse tá longe de ser meu sonho. E uma vez, eu tava numa viagem e eu conheci umas pessoas na viagem. E uma menina me falou assim, você precisa ir pra Fernando de Noronha e você precisa mergulhar. Sério, você precisa fazer isso no mínimo uma vez na vida, é uma coisa necessária para todo mundo, é a coisa mais incrível, você precisa fazer. Minha linda do meu coração, eu não preciso fazer absolutamente nada. O que eu quero fazer, se eu tô na praia, pode ser Fernando de Noronha, pode ser qualquer outro lugar, é ficar lendo na beira da praia, vendo a vista. Essa vista não é difícil de chegar. Você tá lá, na praia, na piscina, enfim, e você tá vendo a vista. Eu não preciso andar 4 horas para chegar na vista.
eu não preciso mergulhar para chegar na vista, não preciso fazer nada. A vista tá lá e eu gosto de apreciar esse tipo de vista. Eu gosto de ouvir o barulho do mar, eu gosto de tomar uma caipirinha ou uma Bloody Mary na beira do mar, na beira da piscina, ler meu livro. Eu acho uma delícia ficar lá só lendo e aproveitando o momento ali. E falando em coisas que eu não tenho dificuldade em falar não, que até agora a gente listou: bloquinho de carnaval, maratona, trilha e mergulho. Eu tô com muita dificuldade de falar não pro livro que eu tô lendo. Eu sempre termino os livros que eu leio. Eu raramente deixo um livro pela metade. Sério, muito raro. Acho que eu fiz isso 1 ou 2 vezes na vida inteira. Porque assim, eu tenho curiosidade do que vai acontecer no final, eu já comprei aquele livro, então eu me dedico a ele até o final. E eu gosto de, não sei, meio que completar uma tarefa. Por que não ler o livro, né? O que são mais 100 páginas, mais 200 páginas, enfim, tem 1000 páginas, quer dizer, milhões, milhões e milhões de páginas no mundo. O que são mais 100, 200 desse livro chato. Mas o livro que eu tô lendo, eu tava com muita expectativa, porque, inclusive, ele tá aqui. Cleópatra e Frankenstein. Eu tava com muita expectativa desse livro, porque ele foi muito popular quando ele saiu e falaram muito bem. E eu gosto de histórias sobre nada, assim, sobre a vida, o cotidiano, a história de um casal, a história de uma senhora. Eu gosto desse tipo de história. Esse livro, supostamente, é sobre a Cleo e o Frank, um casal que eles têm uns 20 anos de diferença de idade, e eles se apaixonam, casam, e de acordo com a parte de trás, esse casamento, esse romance, reshapes their lives and the lives of those around them. Ou seja, transforma a vida deles e a vida das pessoas ao redor deles. Até aí, ok. Não dá pra um livro também ter só 2 personagens e pronto. Então, ela tem amigos, ele tem amigos e tem outros personagens nesse livro. Só que o que esqueceram de falar nesse resumo, nas resenhas e sei lá, é que o livro não é só sobre os dois. Cada capítulo é escrito do ponto de vista de um personagem diferente. Então a gente tem a Cleo, a gente tem o Frank, aí eu não lembro, acho que já no terceiro capítulo, já é o amigo dela. E tipo, nem é que ele tá descrevendo a vida dele, a perspectiva dele em situações com a Cleo e o Frank. É coisas da vida dele, brigando com o namorado dele, conhecendo um outro cara, saindo, indo numa festa. E aí eu falei, o que tá acontecendo? Tipo, por que a gente tá sabendo da vida desse cara? Até aí tudo bem. Aí volta pra um dos principais, aí acontece a mesma coisa com outro personagem. Então, assim, a história, desculpa, mas a história não é sobre a Cleópatra e o Frankenstein. A história é sobre esse grupo de pessoas. Claro, eles podem ser os protagonistas, mas não é sobre os dois. Esse espaço, essa diferença entre a expectativa que eu tinha dessa história de ser sobre o casal com o fato que o livro é sobre todos, nossa, assim, me fez ficar muito decepcionada com o livro. Mas faltam umas 100 páginas e eu vou terminar, porque, né, tô quase lá. De qualquer maneira, eu preferiria muito mais ler livros medianos do que esquiar. Eu já esquiei na minha vida, tá? Eu esquiei umas 2 ou 3 vezes quando eu era uma criança pré-adolescente. Gostei na época, mas não amei. E hoje em dia, eu tenho amigos que esquiam todos os anos ou que gostariam de esquiar todos os anos. Eu não gosto de frio. Prefiro muito mais calor. Então, acho que talvez entre mergulhar e esquiar, eu prefiro mergulhar, porque, né, eu penso na praia. É perigoso, você pode quebrar ossos, pode bater a cabeça, enfim. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de arriscar a minha vida, como vocês podem ver. E o programa é caro pra caramba. Chegar num resort de esqui é caro, seja na Argentina, no Chile, na Europa, nos Estados Unidos. Caro. O hotel, caro. O aluguel do equipamento, caro. O ski pass lá, o ingresso para você usar o lift e tal para poder esquiar, caro. Eu não sou contra coisas caras, mas é um dinheiro que para mim não vale a pena gastar. Não vale a pena.
você fica exausto, machuca a perna, assim, de tanto que você força ela. De novo, é perigoso. Você acha que você vai ficar subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo a montanha, mas quando você chegar lá embaixo, tem uma fila enorme para você subir de novo. E, enfim, não gosto, não sou uma pessoa muito esportiva. Acho também que entre correr e esquiar, eu prefiro correr, porque é só colocar o tênis e sair correndo, como eu disse. Esquiar, você precisa de muitos aparelhos e muitas coisas, muitos equipamentos para poder fazer direito, que são caros, enfim. E além disso, o programa é só isso. Se você tá lá subindo no lift e esqueceu alguma coisa, precisa voltar e tal, é isso. Agora você se ferrou, agora você vai ter que subir o lift e descer a montanha. Se você tá lá em cima, não aguenta mais esquiar, quer só descer e acabar o passeio, tudo bem, mas você pagou caro pra estar lá, então amanhã você vai ter que esquiar. E no dia seguinte você vai ter que esquiar. Sua perna tá doendo, você tá cansado, você tá, sei lá, zoado porque você foi numa pré-esqui, bebeu e tal, mas no dia seguinte você vai ter que esquiar. Porque você tá lá. Eu gosto de situações onde eu posso simplesmente ir embora. Uma outra situação que não tem escapatória é andar de barco. Qual é a graça de você entrar num barco, velejar ou, sei lá, é velejar se não for um barco à vela e for uma lancha? Não sei. Qual é a graça de você entrar num barco, andar, passear de barco por horas e voltar? Pra mim, nenhuma. Sinceramente, nenhuma. Primeiro que o barco fica assim, né? Dependendo de quem tá dirigindo, dependendo do mar, dependendo do vento, fica lá pulando. Não é um passeio agradável. O cabelo fica voando pra todo lado. Você não consegue falar com as pessoas de tão alto que tá o barulho do vento, o barulho do motor, o barulho do mar. Você não consegue comer, tomar nada, porque você tá lá pulando e pulando e pulando no barco. E isso é só a ida, né? Porque você vai ter a mesma coisa pra voltar. Se for pra velejar de um lugar pro outro, sair, tal, descer, né, desembarcar, sair do barco, atracar, não sei. Mas sair do barco, ir num restaurante, passear numa ilha, numa cidadezinha e tal, voltar e ficar um pouco no barco, ali na praia, enfim, beleza, porque você vai sair do barco, você vai fazer alguma coisa. Agora, ficar num barco 4, 5, 6 horas ou o dia inteiro, realmente, assim, não é pra mim. Porque aí você ainda tem que voltar lá, pulando. E se o tempo virar, ferrou. Se o tempo virar, não tem o que você fazer. Não é uma coisa que você fala assim, ah, tá, então peraí que eu vou embora. Cansei desse programa. Não dá, porque pra ir embora você tem que usar o barco pra ir embora. Diferente da corrida. Se você cansou, parou, entra em qualquer lugar, pede um Uber, vai pra casa. No barco, não. Na corrida, se começar a chover, se começar a ventar, se começar a trovoar, você pega um Uber e vai pra casa. Ou você entra numa loja, entra num restaurante, tudo bem. Pra mergulhar, pra esquiar, pra andar de barco, pra fazer trilha, você depende do tempo. Você depende da boa vontade do clima do dia. Então, mais uma coisa que não brilha meus olhos quando me convidam para fazer esse tipo de atividade. São só atividades ao ar livre que eu não gosto de fazer? É claro que não. Tem coisa que não depende do tempo, que eu não gosto de fazer também. Por exemplo, coisas artísticas. Aula de pintura, aula de cerâmica, enfim. Eu não tenho um dom, uma habilidade artística com as minhas mãos. Essa moda agora de fazer aula de pintura, aula de cerâmica, não é pra mim. Eu não tenho habilidades manuais, artísticas. Não consigo. E pode ser aula de cerâmica, aula de pintura, aula de crochê, aula de costura. O que mais tem dessas coisas artísticas que as pessoas estão fazendo agora? Não consigo lembrar de mais nada, né? Porque não é o tipo de conteúdo que o algoritmo me manda. Uma aula de cerâmica, por exemplo. Além do pote, da caneca, do prato, do que quer que seja, que eu for fazer ficar ruim, vai ficar ruim. Não vai ficar tipo aquele, ai não, mas eu sou ruim. Não, eu sou ruim, tá? Não tenho vergonha de falar, não tô tentando chamar atenção. Eu não tenho habilidades artísticas. Além de ficar ruim,
Na hora que ele secar e eu for pintar, vai ficar pior ainda. Porque vai ficar um negócio mal pintado, vai ficar um negócio, assim, que claramente não tá bom. E eu não vou ficar satisfeita com o negócio e eu vou ficar frustrada. E eu não tenho vontade de, tipo, ir lá e aperfeiçoar e falar assim, não, dessa vez ficou ruim, mas a próxima vai ficar bom. Não, não vai ter próxima. Não, não sou boa. Eu gosto de me envolver em atividades que eu tenho habilidades. Por exemplo, ler. Eu sei ler, então eu gosto de ler. Meus amigos e amigas estão começando a casar. Então, ano passado a gente teve, acho que, 4 casamentos, se eu não me engano. Esse ano a gente tem 14. Sim, 14. E quando eu digo a gente, o meu namorado e eu fomos convidados no total para 14 casamentos esse ano. Tem uma amiga, inclusive que é uma amiga em comum nossa, que está grávida e vai ter bebê esse mês. E no chá de bebê dela, ela fez uma atividade para as convidadas que era pintar babador ou body para neném dela. Então, cada menina pegou um body, ou podia fazer mais, né? Mas um body, um babador, e pintou. E tinha algumas forminhas, assim, não sei como falar, mas algumas forminhas de plástico que tinha estrelinha, borboletinha, florzinha, folhinha, sol, enfim, que você podia pintar dentro pra, se você não fosse uma artista como eu, pintar dentro e fazer um desenho legal. Gente, nem com essas forminhas eu consegui fazer um babador legal para a filha da minha amiga. E as meninas em volta estavam assim, ai, o meu não gostei. E eu não tô falando que elas estão falando isso pra chamar atenção. Talvez elas realmente não acharam que o delas estava bom. Porque elas acharam que não tava. Mas se o delas não tava bom, vocês não têm ideia de quão horroroso estava o meu. Eu errei na composição, assim, dos desenhos que eu escolhi fazer de borboletinha. Eu errei na paleta de cor. Eu não soube pintar direito, porque é difícil pintar no tecido, aí ficou meio borrado. Desastre total. Não sei se ela vai usar esse babador. Espero que não, e se usar não é pra tirar foto com ele. Essa foi uma comprovação que, assim, eu realmente não tenho o dom artístico. Eu tenho um bom olho, então eu consigo ver alguma coisa e analisar e ver onde podia melhorar, onde tá bom, onde não tá bom. Mas eu produzir do zero, esquece. Não tenho essa habilidade e eu também não tenho vontade de aperfeiçoar ela, sabe? Pra mim, eu nasci assim e tá ótimo. Não sei se esse episódio foi muito positivo, né? Porque eu falei apenas de coisas que eu não gosto de fazer. Mas, se eu puder deixar uma lição para vocês, ela é: não tenham medo de falar não para as coisas que você não tá a fim de fazer, para as coisas que você não quer fazer. Isso pode ser esquiar, mergulhar, fazer trilha, ir para bloquinho, ou também pode ser, se você não quer ir no cinema, fala não. Se você não quer jantar num italiano e você prefere ir numa hamburgueria, é só falar. Não tenha medo ou vergonha de comunicar o que você gosta, o que você não gosta. E também não fica com medo que as pessoas não vão gostar mais de você se você não topar, sabe? As pessoas vão gostar. Tá tudo bem você não ir em um programa, você não ir em uma viagem, você não querer participar de uma atividade. Às vezes a gente acha que você vai falar alguma coisa que a outra pessoa vai sentir, não vai gostar, ou vai ficar pensando nisso e vai julgar você, enfim. E semana passada aconteceu uma coisa similar. Não foi eu negando um programa, mas eu tava num chá de cozinha, tem muitos casamentos, inclusive programas que não são só casamentos, mas chá de cozinha, casamento civil, chá bar, noivado. Estou nesse mood programas de casório esse ano. E eu falei uma coisa que na hora eu me arrependi e eu fiquei pensando nessa coisa que eu falei por 2 dias. Até hoje eu tava pensando nisso, tanto é que eu lembrei disso agora. E eu fiquei assim, ai, eu não devia ter falado aquilo, que eles vão pensar de mim, o que ela vai achar, agora ela vai falar pra sei lá quem que eu falei isso, né? E eu tentei não me convencer, mas eu ficava pensando assim, Gabriela, essa pessoa nem pensou 2 vezes do que você falou, ela nem ligou. Vocês estavam tendo uma conversa, passou,
Se ela pensou nisso de novo, assim, foi bem sem querer. Ela não tá espalhando pra todo mundo que você falou isso, ela não liga, ela não vai falar pra ninguém. A pessoa que ouviu isso nem achou tão ruim assim quanto você, ela nem achou ruim de jeito nenhum, foi só uma coisa que você falou. Então, a gente fica com essas coisas na cabeça às vezes, que é só da nossa cabeça mesmo, porque a pessoa que tá do outro lado, a pessoa que ouviu, a pessoa que recebeu o não pra não fazer o programa, ela falou, tá bom, e foi fazer o programa ou, sei lá, seguiu a vida dela. Então, não liguem pro que as pessoas vão achar de você se você falar alguma coisa, que você vai ficar noiada que foi algo ruim, mas na verdade não foi nada demais. Pra quem tá aqui até agora, muito obrigada e até semana que vem.